Exatamente. Botar o bloco na rua, botar pra foder. Sabe o que seria legal? Se vocês soubessem a letra. Essa música, Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua, seria muito legal como metal melódico. Experimenta você que está assistindo, tem guitarra aí. Na verdade, isso daí vira axé raiz. Vira axé raiz. Vira o Armandinho não, mas deixa lá. mais devagar. Isso dá um bom metal melódico e ninguém nunca me levou a sério. A gente leva a sério. Não leva. Fizeram uma vez uma comemoração de 100 anos da Adoniran Barbosa, ali no Museu do Ipiranga, que era do lado onde eu trabalhava. E foi muito legal, porque eles pegaram pessoas de vários ritmos musicais para fazer músicas da Adoniran Barbosa. E pegaram uma tal, acho que é Ana Canhas, a menina, eu não lembro agora o nome porque eu não conheço. Ela fez uma versão da Corda Mi do Adoniran, que é uma música muito deprê, e ela conseguiu deixar ela mais deprê ainda. A música é mais ou menos assim, com a corda Mi, tananana, do meu cavaquinho, fiz uma aliança pra ela, prova de carinho. É Prova de Carinho o nome da música. Mas daí você estava falando do museu por alguma razão. Porque esse final de semana eu e o Juanito fomos para o Museu de Zoologia. Darwin Day. Gente, coisa outra famosa. Eu sei que Darwin vocês... Day, tá? Com D. Não confunda. Não confunda com o quê? Eu também perdi a piada. Day pro Darwin? Com G. Nossa, velho. Carlos e Pirula. Amigos de montão. Atrapalhadas de montão. Lá, não percam, Carlos. Vocês estão vendo agora esse vídeo agora, é claro que já passou uns dias, já umas semanas do Darwin Day, né? Mas ocorreu recentemente o Darwin Day e fomos convidados para ir para o Museu de Zoologia da USP, debatermos. Vocês estão chiques, hein? Vocês estão né? podendo, hein? A gente ganha muito em elogios. Em elogios, é verdade. Tapinhas nas costas. Rico, uau. Não, deram um livro mó bonito pra nós. Deram um livro Muito bonito. Então, Justiça seja feita. Deram um livro muito bonito pra gente. Tá, e aí o legal do Darwin Day é que ele sempre traz esse assunto que a gente adora à tona de novo, né? Porque tá tendo muito essa discussão de ensinar criacionismo, ensinar darwinismo, ensinar evolução nas escolas. Sim, E aí o legal da gente ter essa data não é assim, vamos comemorar Darwin, Darwin é nosso Deus. Não, é a gente falar da importância da ciência gerada por Darwin. Darwin era uma pessoa como qualquer outra, com seus defeitos e suas qualidades. Tanto é que ele não pensou na evolução sozinho, que foi o que a gente tinha falado várias vezes. E ele teve a ajuda do Wallace, teve a ajuda do avô dele, teve a ajuda de uma galera. Lamarck. Ajuda não, mas tipo, prévia, né? Ideias prévias. É uma coisa que a gente tem que lembrar também, que quando a gente fala de evolução, a gente sempre pensa em Darwin, mas Darwin descreveu um dos mecanismos de evolução. Existem outros. E ele popularizou. Ele escreveu um livro para leigos, né? Eu me sinto tão magro aqui no meio, fica uns vácuos aqui, porque geralmente eu fico no canto, não fica esses vácuos. Tá difícil hoje, viu? Darwin ele explica um dos mecanismos de evolução, ele explica evolução. Na verdade, Darwin explica dois. Isso, ele fala seleção natural e seleção sexual. Isso. Mas existem outros mecanismos que estão aí, e mesmo a seleção natural e seleção sexual explicadas por Darwin, elas são reexplicadas depois com o neodarwinismo, porque a gente descobre como funciona a genética, como características são passadas de pais para filhos. Encontramos a maior parte dos fósseis que veio depois também. E aí você usa isso para remontar. Por que um ornitorrinco tem pau duplo? Assistam ao vídeo do Curiosity de Pênis Bizarros. Tá aqui no izinho, Pênis Bizarros. E o Knuckles do Sonic tem pau quadro. Isso. Sim. É bem científico o Pênis Bizarros, por incrível que o título possa parecer. Darwin, ele consolidou uma teoria, no final das contas, que as pessoas já estavam discutindo. Era algo que já estava em voga. Sim, e o Wallace, descobriu junto com o Inclusive, eles trocavam cartas sim, se comunicavam e conversavam sobre o assunto. Não, a primeira publicação da Seleção Natural foi Darwin Wallace. Sim. Foi lida em voz alta na Linnean Society, né? A Linnean Society ficou importante, inclusive, por causa disso, né? Porque na época a Linnean Society já não era grande coisa ainda. Ela foi ganhar peso ainda. Hoje é a Linnean Society. Mas o que eu acho legal de falar disso é quando a gente entende que evolução e seleção são coisas separadas. Você consegue definir evolução? Sério? Não importa, eu faço quadrinho. Não tem problema, mas é importante. O que eu sei definir é a seleção natural. Legal. A diferença entre evolução e seleção natural... Para você não é tão clara. Não, para eu que, assim, sou... Não diria leigo, mas assim, não sou biólogo, porém estudei um pouco o tema, eu teria dificuldade de separar, de definir a diferença entre evolução e seleção natural. E acho que isso é uma coisa bastante importante. As pessoas elas acabam confundindo
um mecanismo com o que é causado por esse mecanismo. Posso definir evolução? Defina e depois Por favor, conversa, por favor, defina. Evolução é descendência com modificação. Isso. Só. Tem uma Tipo, palavra- Descendência ter com filhos, né? Ter filhos, no caso ter descendência, que Isso. são levemente diferentes de você. Uhum. Pronto, basicamente só isso. evolução é isso. É Ok. simples a O definição. fato de eu não ser igual ao meu pai e à minha mãe é evolução. E aí se você pode voltar isso um pouquinho para a frequência de algumas coisas numa população. Então, quando a gente Dinâmica entra em populacional, genética, quando a gente nossa. entra em genética, você tem genes. E esses genes a gente pode quantificar numa população Sim. e colocar uma frequência de um determinado gene numa população. Quantas pessoas têm olhos escuros e olhos claros numa população? E aí você vai ter essa frequência. Então, se você pegar o número de pessoas escuras e dividir pelo total, você vai ter a frequência de pessoas de olhos escuros. Se você pegar o número de pessoas de olhos claros e dividir pelo total, você vai ter a frequência de pessoas de olhos claros. E o que determina essas características são os genes que estão aí dentro do seu corpo. Sim. Se por qualquer razão essa frequência mudar, ou seja, aumentar o número de pessoas de olhos escuros, ou aumentar diminuir. o número de Sim. pessoas de olhos claros, ou diminuindo a frequência de pessoas de olhos escuros, a gente tem o que a gente chama de evolução. Evolução, como o Pirula disse, é só mudança. Só Ponto. isso. Agora, isso aqui é muito interessante, porque você tem essa frequência de genes. Sim. E vários mecanismos podem estar atuando para fazer com que essa frequência mude. Isso. E você tem como saber disso. Só que às vezes as frequências mudam e elas não vêm acompanhadas de uma mudança ambiental. Ou elas não têm a ver com uma questão seletiva. A frequência pode mudar por uma questão, às vezes, de sorte aleatória. Sim. Você tem um negócio chamado mutação, você já ouviu falar em mutação? Mutantes, X-Men, blá blá. Agora que você entendeu o conceito de evolução, você entende por que mutação não é seleção natural e por que mutação é evolução. Imagina que eu tenho uma população de A's e B's, letras mesmo, A's e B's. Eu tenho 50% de A e 50% de B. A hora que surge uma letra C, ou seja, a hora que tem uma mutação, automaticamente toda a frequência mudou. Sim. Porque tem que calcular imagina tudo assim, de novo. você tem, imagina assim, eu tenho 100 bichos, 100 letras, 50 letras A e 50 letras B. Então a minha frequência é 50% de A e 50% de B, certo? A partir do momento em que surgiu uma letra C, eu posso ter 50% de A, 1% de C e 49% de B. Mudou a frequência? Mudou. Não mudou? Sim. É evolução. Evolução. Outra coisa é isso que o Pirula está falando, que é esses mecanismos neutros. Tem um mecanismo neutro que se chama deriva genética. E eu vou te explicar a deriva genética de uma maneira muito simples. Ok. Imagina que eu tenho 10 moscas amarelas e 10 moscas vermelhas. E elas são da mesma espécie. Sim. Certo? É a mesma mosca. Sim. Tem variação de cor da mosca, do Sim. mesmo jeito que tem variação de cor da nossa pele. Sim. Eu pego um mata-mosca e vou matar essas moscas. A hora que eu mato essas moscas, eu, por acaso, mato 4 vermelhas e uma amarela. Aquela proporção que era 50-50, deixou de ser 50-50 e passou a ser 80-20. Eu tenho 4 amarelas e uma vermelha só. Isso é deriva genética. Eu não matei porque são vermelhas. Eu não matei porque são amarelas. Eu matei porque o meu mata-mosca bateu em mais vermelhas do que amarelas. Então, tem um exemplo que eu gosto de dar, que você tem 3 tipos de inovação evolutiva. A neutra, a boa e a ruim. Tipo, quando é ruim, extingue, quando é boa, vai pra frente, quando é neutra, não faz diferença. É simplificar de maneira bem grosseira isso, na natureza não é uma coisa tão bonita assim, mas enfim, vai dar pra entender. E, por exemplo, digamos que o leão que seja mais forte, mais feroz, ou mais com um tamanho maior, é aquele que vai ser selecionado. Né? E que aparece um leão fantástico, extraordinário, gigantesco, o dobro do tamanho, muito mais forte, muito mais coisa, sei lá, com asa, praticamente uma manticora, né? Tipo, com rabo de escorpião, com asa, tudo, não sei o quê. E fala, pô, cara, é um sucesso da evolução, cai uma árvore na cabeça dele. Acabou. Que merda, né? Acabou. Sumiu. E isso é deriva genética. Tipo, a deriva genética não tem a ver com... Quer dizer, o ambiente selecionou, entre aspas. Mas não foi por uma razão. Exato, porque quando a gente fala de seleção, foi acaso. você tem uma pressão específica que está selecionando um conjunto de genes daquela população. Cara, se uma árvore caiu em cima de você, não tem conjunto de genes nenhum sendo selecionado. E o mais legal é que você consegue saber a diferença entre os dois calculando a frequência de genes na população e quanto tempo isso demorou para mudar. Claro. Você consegue fazer isso de uma maneira bem legal. Sim. Se depois de um determinado número de gerações você tem a extinção de uma das variedades, por exemplo, né, mediante talvez uma mudança ambiental, alguma coisa assim, meio que dá uma certeza pra gente que houve seleção natural.
Por quê? Porque você demonstra uma pressão seletiva que foi evidente, que fez com que essa frequência genética mudasse. Ou seja, eliminou uma variedade que não estava adaptada e deixou. Isso foi uma das coisas que o pessoal meio que bateu o martelo, entre aspas, de evolução humana no que diz respeito à cor de pele. Hoje já não há mais muita discussão de que a pele escura na África é por causa do sol e que a pele mais clara na Europa é por causa do sol também, da ausência de sol. Mas é bom lembrar que essa questão da pele também tem a hibridização do ser humano que saiu da África e cruzou com o Neandertal na Europa, e do ser humano que saiu da África, foi para a Ásia e cruzou com o Denisovano lá, que é aquela tribo, aquela espécie humana que vivia na Ásia. Né? Tipo, essas hibridizações geraram algumas características também que foram mantidas, né? Como, por exemplo, o gene de cabelo ruivo é Neandertal. Sim. Ah, sim. O gene de cabelo ruivo é Neandertal. Por isso que eu sou um cubo. Isso. E os Neandertais eram uma espécie muito mais troncuda, com muito mais força muscular e resistência à dor. E provavelmente o Emílio deve ter problema para tomar anestesia. A gente não tem mais isso hoje, mas imagina uma época em que existiam dois tipos de humanoides. Sim. Né? Nossa, né? Isso é estranho, sensacional, né? É louco isso. O primeiro encontro desses humanoides e a mistura deles, né? Não, isso que você falou é o mais impressionante. Existiam dois tipos de humanoides que hoje a gente trata como espécies diferentes, mas que provavelmente na época talvez eles não se enxergassem como espécies diferentes. Enxergassem como uma tribo diferente. Como tribos diferentes. Eles têm comportamento esquisito. Isso, porque acontecia essa mistura. Eles se reproduziam, as fêmeas trocavam de grupo. E eu achei super curioso saber que o ruivo vem da genética do Neandertal. Isso. Sim. E que tem, e por ser humanoides diferentes, o ruivo tem características diferentes, como, por exemplo... não tomar anestesia, não ter uma... Resistência à dor. Tem mais resistência à dor. Anestesia. Se você não sabia disso, ruivos têm mais resistência à dor porque os Neandertais eram mais... E, na verdade, o pessoal fez exames nos ossos de Neandertal e as inserções musculares tinham ranhuras tão profundas que o pessoal falava, cara, eles trabalhavam de pedreiro, eles faziam muita coisa, tipo, eles deviam arrastar toneladas por quilômetros, assim, no sentido de carregar a carcaça de mamute, de tentar construir coisas. Eles faziam um trabalho muito pesado, literalmente era um homem das cavernas. Tipo, eles faziam um trabalho muito braçal. Voltando ao conceito de evolução, se você imaginar que você tinha uma população humana e que de repente um gene Neandertal entrou ali, você teve uma evolução por entrada de gene através de reprodução. O hibridismo também é evolução. É um tipo de evolução, é um mecanismo de evolução. Então, o que é legal falar de evolução é isso. Evolução é mudança. Mudança de frequência, mudança... Através das gerações. Através das gerações, isso é super importante. E que existem vários mecanismos de evolução. E que o nosso amigo Darwin, que a gente estava comemorando o Darwin Day, ele é um dos que ajudou a descrever um desses mecanismos que a gente chama de seleção natural. E foi o que fez o pulo do gato mais importante, que foi falar isso para a população. Exato. E se você não acredita nisso, eu sinto muito, não é questão de acreditar. Não. Né? Que é um assunto que eu queria chegar agora. Isso, porque algumas pessoas falam assim, você acredita na seleção natural? Isso é uma frase... Seleção natural é algorítmica. Não, mas tem pessoas que confundem seleção natural com religião. Como se fosse questão de você acreditar ou não. Tipo, eu não acredito na gravidade. Você pula de um prédio, você cai e se esborracha. Você não vai sair voando. Assim, você é uma lei da natureza. Você acredita na gravidade? Comprovada. Assim, você acredita na gravidade? Não. Porque eu não preciso acreditar na gravidade. Eu tenho evidências fortíssimas. Exato. Eu não acredito. Então, as pessoas acham que a seleção natural não está no mesmo círculo da gravidade. Essa é a confusão que ocorre com as pessoas. Sinto muito, está no mesmo círculo. Então você não tem como, não acredito. Não é questão disso. E tem um ponto muito importante. Eu não acredito que 2 mais 2 é 4. Né? Não, e tem um ponto muito importante que eu também já falei em vídeo. Eu acho que é perigoso a pessoa que acredita na evolução. Do mesmo jeito que um religioso acredita em criação. Não é questão de nem acreditar nem de acreditar. Se você acredita na evolução no sentido de, com um argumento de autoridade, tipo, o Darwin sabia mais que eu, devia estar certo, cara, aí sim você está sendo um religioso. Isso. Aí você está errado. Tá acreditando na coisa. Desculpa eu falar isso olhando para a câmera e tão assertivamente, incisivamente. Se você acredita na evolução, você está errado. Porque eu não acredito na evolução. Você tem que dar uma estudada, dar uma lida e se convencer. Você não precisa acreditar no sentido de tipo, o Pirula falou, o Emílio falou, então tá certo. É isso. Não é isso. Não façam isso. Por favor, estudem, contestem a gente, tentem dar uma estudada. E sim, se você tem algum problema com seleção natural, Darwin falava uma coisa muito importante. Se surgir um exemplo de um organismo que se não se encaixa em evolução,
A teoria inteira tem que ser revista, e por isso que ciência é legal. Eu conheço um animal que não possui descendência e que vai refutar a teoria do Darwin. Cara, beleza. Diga, quem? Pokémon. Pokémon daqui antes do Pikachu. Ué, o que teve? Ué, mas não é? E Bulbasaur? O que veio antes do Bulbasaur? Darwin estava errado, gente. É absurdo isso. Vocês acreditam nessa...